Olá, estamos aqui hoje no primeiro episódio do podcast Fé e Poder do Platô BR, que irá sempre abordar temas ligados à religião. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. Há previsões do IBGE de que, dentro de 10 anos, os evangélicos já serão maioria no Brasil. E para falar sobre esse tema, nós convidamos hoje o pastor Caio Fábio D'Araújo Filho. Caio Fábio é o mentor do movimento Caminho da Graça e foi o fundador e presidente da Associação Evangélica Brasileira. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui. Agradecemos muito a sua presença, o prazer, né, de nos dar a honra de abrir e começar o nosso podcast aqui com a entrevista com o senhor. Então, eu queria que o senhor falasse primeiro um pouquinho, antes de entrar no assunto principal, o que é exatamente o movimento Caminho da Graça, como que o senhor toca ou lidera esse movimento, o que ele representa e como ele atua hoje no Brasil? Olha, ele é a antítese de todas as estruturas e sistemas que você encontra no cristianismo, que é todo hierárquico, piramidal, com autoridades que precisam ser obedecidas e demandas que são feitas a partir de doutrinas e dogmas estabelecidos. Tem muitas outras coisas. Mas no Caminho da Graça, o que eu fiz foi o oposto. Depois de estar anos e anos, eu estou há 51 anos pregando o Evangelho e ministrando como pastor, mestre, ensinador e outras coisas mais, escritor variado e tal. E também fui presidente, como você já mencionou, da Associação Evangélica Brasileira, que foi a única organização que reuniu 70% de todos os evangélicos do Brasil por 10 anos. Nunca tinha havido nada igual antes e nunca houve nada igual depois. Só que a experiência que eu tenho pré-existe a minha própria conversão ao Evangelho no iniciozinho dos anos 70, porque eu fui criado num ambiente presbiteriano, de uma avó... Você vem da igreja presbiteriana. Uma avó que tinha se convertido ao protestantismo reformado presbiteriano no século XIX, e a minha mãe no início do século XX. Então eu cresci sem querer nada com nada, mas ouvindo tudo, todos os comentários e percebendo as idiosincrasias dos fenômenos, até que o meu pai, que era agnóstico, teve uma conversão maravilhosa, não à religião, mas à espiritualidade do Evangelho de Jesus. Isso no início me foi perturbadoramente provocativo. Eu tinha só uns 13 anos de idade, ele era um agnóstico que teve essa experiência com o Evangelho e quis seguir o Evangelho e o levou às últimas consequências. Ele era um homem rico, abriu mão de todas as suas riquezas e meios de produção abundantes de recursos financeiros e estabilidade econômica e se tornou um ente são francisquiano em pleno século XX. Entregou tudo, abriu mão de tudo e foi viver um estilo de vida super humilde de volta ao Amazonas, onde eu nasci, ele nasceu, a família toda tinha seu berço e origem. Pois bem, então eu nunca fui alheio àquilo que era o que acontecia no meio evangélico. Hoje nós estamos assistindo uma Babel indizível, um negócio que a gente só teve alguns equivalentes chocantes na chamada Idade das Trevas, pré-medieval, ou no mundo medieval. Mas, no mais, o que está acontecendo hoje bate em
todos os níveis e facetas o que de pior o cristianismo já tinha produzido na história. Pois bem, então respondendo a sua pergunta, no Caminho da Graça, que é um movimento... Não tem uma igreja física, que não se chama igreja, porque a igreja física é aqui, olha, a fisicalidade da igreja sou eu. A fisicalidade da igreja é você. A única fisicalidade da igreja, segundo Jesus e segundo os apóstolos, é gente. São as fisicalidades, não são prédios, não são pedras, não são torres. Isso é uma invenção do imperador Constantino do IV século para cá. O evangelho de Jesus não tem absolutamente nada a ver com o que o cristianismo fez em nome de Jesus, e você não encontra o único DNA de Jesus no cristianismo. Então, quando eu comecei o Caminho da Graça há 24 anos, que comecei numa cafeteria em Copacabana, depois que eu decidi romper com todas as institucionalidades às quais eu estava vinculado há muitos anos, sem permitir que elas me cavalgassem, mas de qualquer modo eu estava ali, dando face, dando rosto, trazendo representação, validação variada, a um monte de coisas com as quais eu não concordava. Até que chegou um ponto em que eu disse, não, se eu quiser viver a pureza, a simplicidade, a genuinidade e a espiritualidade do Evangelho de Jesus, eu preciso fazer uma ruptura com tudo isso. É daí que nasce o movimento Caminho da Graça, que é, todavia, para quem tem vícios semânticos, é uma igreja. Só que é uma igreja sem prédio, sem fronteira física, que enfatiza o significado de ser igreja no indivíduo, na pessoa humana. Como Paulo chama de corpo de Cristo, cada um de nós é uma expressão desse corpo, com seus dons, com suas inteligências, sabedorias, talentos, participações, conexão em fé. Então, é um movimento que existe como centenas e milhares de comunidades de fé. E a gente faz tudo para não se tornar mega comunidades de fé, porque no mega automaticamente vem o autoritarismo, a dominação, a cobiça de pessoas de fora pelas numerações quantitativas que significam voto, poder, tentação de representatividade, de barganha, com isso tudo que a gente já conhece há 1.700 anos quais são as consequências. Aí a gente já começa a entrar no assunto nosso aí principal. Como que o senhor vê esse crescimento dos evangélicos hoje e esse Brasil de maioria evangélica que já se começa a falar tanto? Corrijo e troco a palavra crescimento por inchaço, porque o verdadeiro crescimento dos evangélicos, e a palavra evangélico significa aquilo que carrega a qualidade do evangelho. Então, o movimento evangélico no Brasil carrega tudo, menos a qualidade, mas não qualidade menos a qualidade do evangelho. Por quê? Porque você não encontra o DNA de Jesus no movimento. Tudo é dinheiro, tudo é barganha, tudo é medo, é terror, é inferno, é pânico, ou então é power encounter, é dizendo, meu Deus é mais poderoso do que o teu, bota na mesa para ver quem é que tem o maior. É um negócio horroroso, parece muito mais com um vale-tudo religioso, há muitos anos. Quando eu me converti e a fé se tornou minha, não teve nenhuma influência dos evangélicos. Nenhuma. Eu já tinha sido batizado na Igreja Católica e na Igreja Presbiteriana. Mas quando eu encontrei Jesus para mim mesmo, por mim mesmo, aos 18 anos de idade, eu me batizei sozinho no Igarapé, no meio da floresta amazônica, sem nenhuma intervenção humana. Saí dali e comecei a pregar o Evangelho nas praças, para aqueles milhares de hippies que haviam em Manaus, os meus amigos da elite, os meus amigos da marginalidade. Isso em que período exatamente, pastor? Isso aí foi no início dos anos 70, e logo o dono da TV Globo, da Rede Amazônica de Televisão, Dr. Felipe Dal,
me chamou e falou: está havendo uma revolução na cidade inegável com a sua conversão, e queria te dar um programa de televisão gratuito todos os domingos de 6h30 às 7 horas da noite. Eu comecei a pregar e aí foi uma explosão para todo lado. Então, eu já me converti fora desses portões, desse ambiente. Meu pai tinha conhecido o Evangelho para ele 5, 6 anos antes, e era uma pessoa com essa consciência. Agora, eu já vim totalmente descondicionado desse fenômeno. Quando eu tive a minha primeira conversa depois do que aconteceu entre mim e Jesus, e fomos só nós dois, e meu pai me perguntou o que tinha acontecido, e eu narrei, é uma história longa, ele me falou: meu filho, quais serão os seus piores adversários? Aí eu falei: pai, passou uma menina sentada numa moto, com aquele desenho corpóreo absolutamente belo, lindo, né? E quem não achar uma mulher, o corpo da mulher lindo, é um cara que tem algum problema de interpretação estético-cognitiva, porque é um anjo de beleza. Aí eu falei: pai, a vida inteira você sabe que esse foi o meu maior problema. E é um negócio assim, pesca de piracema. Então, o que eu faço? Aí ele falou: eu vou te ajudar, vou te ensinar a estabelecer um novo pendor para o teu ser. E qual é o segundo problema? Eu falei: a religião. Eu detesto a religião. Aí ele falou: filho, a gente tem que ter muito amor para lidar com esse pessoal. Mas até aqui eu não respondi a tua pergunta. Então, quando isso aconteceu, os evangélicos eram 4% da população brasileira, aí em 1970, mais ou menos. 4%. Hoje está em torno de 30% e com essa perspectiva de crescer. Mas os censos sempre disseram que quando a gente chegasse em 1930 já seria a maioria. Não se tornou, nem se tornará. Agora eles jogaram essa perspectiva para 2050. Agora, sabe qual é o maior problema que os censos não incluem na sua avaliação estatística? É que a porta dos fundos da igreja evangélica é quase tão larga quanto a porta de entrada. É por isso que o que eles previam do ponto de vista de uma estatística sem essa conta da porta dos fundos, previam que aconteceria em 2030. E agora já projetaram para 20 anos para frente. Porque tem algo que eu vou dizer que explica perfeitamente e melhor ilustrativamente a sua pergunta. A segunda maior denominação evangélica do Brasil foi pejorativamente apelidada de os desigrejados. Foram apelidados pelos pastores para humilhar esse grupo que entra na estatística dos que dizem: eu creio em Jesus, creio no Evangelho, quero a espiritualidade de Jesus para mim, mas não boto nunca mais o pé num templo, não fico nunca mais sob a dominação louca, translocada e totalmente despótica dos pastores, não entro mais nessa de enriquecer em nome de Deus esses aproveitadores e mercenários. Esses são mais de 20 milhões. São desigrejados, não necessariamente sem religião. Não, sem religião eles são, porque quando você conhece o Evangelho, a primeira coisa que a qualificação do Evangelho produz em você é desreligiosizar você. Ele, quanto mais te desreligiosa, mais ele enfatiza a espiritualidade de Jesus. Então são pessoas que querem andar no caminho, na verdade, na vida, na espiritualidade do amor, da verdade, da justiça, da paz, da misericórdia, da fidelidade, da alegria, da solidariedade, da compaixão. São pessoas que se tornam elas próprias igrejas, pedras vivas. Foi Jesus que tirou essa quantificação estrutural que veio a ser reconstituída pelo cristianismo no IV século, pelo imperador Constantino, quando ele disse que onde estiverem 2 ou 3
reunidos em seu nome, ele ali está no meio deles. Então, igreja é onde um grupo de pessoas, por menor que seja, em amor sincero, em harmonia, e a palavra que ele usa para reunidos em Mateus, no capítulo 18, é a mesma palavra que define sinfonia para os gregos. Era onde tinha sinfonia, harmonia, amor, respeito mútuo, colaboração. Se não houver isso, pode ter uma multidão com placa de igreja, com torres, que foram assimilações greco-romanas dos templos greco-romanos, que foram posteriormente doados pelo imperador Constantino e pela sua mãe Helena, construindo as grandes e primeiras catedrais do cristianismo. Então a gente vive numa falácia absoluta há 1.700 anos. O caminho da graça é apenas uma referência modal de como a gente pode viver igreja, ser igreja de Cristo Jesus, sem esses aparatos, sem os prédios, sem as torres, sem as construções, sem nada disso, em vínculos de amor fraterno, de serviço, de doação de nós mesmos à vida e ao mundo. As grandes denominações, então, evangélicas hoje no Brasil não estão seguindo isso na avaliação? Não, elas são grandes organizações econômico-financeiras, poderosas. Quando eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, e antes disso, eu fui unanimidade nacional durante 30 e tantos anos. Todo mundo, dos grupos históricos mais avançados até a Universal. Uma vez o Macedo me disse que a pesquisa que eles faziam na Universal dizia que eu era o cristão mais amado dentro da Universal. Ele era, o Macedo, o mais temido, mas eu era o mais amado. Isso ele me disse aí por 91, 90, por aí. Então, são comunidades lideradas por tiranos, por caudilhos, por isso tem uma vocação à submissão caudilhesca e tirânica como nenhum outro grupo do Brasil tem. Por isso, são os grupos com tendência menos democrática do Brasil, porque já sofreram a lavagem cerebral da obediência irreflexiva a respeito do que quer que aquela autoridade espiritual que chega em nome de Deus, e tanto mais quanto seja a autoridade impositiva, mais a lavagem cerebral faz as pessoas nesse condicionamento e morte cognitiva quase total imaginarem que as imposições dominadoras são equivalentes a autoridades espirituais que eles exercem em nome de Deus, mas é tudo uma manada de cegos guiando cegos, como Jesus disse em Mateus 23, para um abismo sem fundo. Eu quero que a gente fale um pouco mais dessas diferenças, né? Que o senhor explique um pouco melhor. Mas antes eu queria que o senhor dissesse, em sua avaliação, qual é a cara do evangélico brasileiro? O evangélico, ele tem vários perfis assim distintos. Muita gente começa a achar muitos. Que evangélico é tudo uma coisa só. Não é. Agora, infelizmente, 95% são extremamente parecidos, negativa e triste e desgraçadamente, muito parecidos. Houve um tempo em que você tinha assim, uma metade ruim para lá e uma metade razoável para cá. Mas nos últimos 28, 30 anos, o que houve foi um crescimento avassalador desse despicable basket, dessa coisa assim, dessa cesta desprezível que cresceu e apodreceu, de modo que a maioria tem suas diferenciações de nomenclaturas denominacionais e semânticas, mas a ambição de poder é a mesma, as orientações principais são idênticas, as barganhas com Deus só ouve orações se você se antecipar com grana na frente, não fazem mais ofertas de bodes, de touros, de ovelhas, de carneiros e de ovelhas,
como os judeus faziam nos templos antigos, porque se tornou uma coisa insuportavelmente cruenta, mas eles tomam a mesma expressão de sacrifícios e associam isso agora a dinheiro. Se você assistir qualquer desses grupos, eles vão dizer: venha e traga os seus sacrifícios ao Senhor. É o sangue dele, é o suor dele, é o que ele tem, o que ele não tem. Eles pegaram o dízimo do Velho Testamento e o trouxeram para dentro do Novo Testamento, onde não existe dízimo. Trouxeram em nome de Jesus o dízimo, onde Jesus nunca deu ênfase em nada disso. Quem quer conhecer o Evangelho sabe de fato. Como eles me dizem: Caio, essa tua mensagem do Evangelho é absolutamente irretocável. Agora, Caio, atrapalha, não dá certo, tira grana, enfraquece o poder, a dominação, o controle. Então é tudo extremamente de caso pensado e deliberado. E o grupo minoritário, de 5%, apelidado também de histórico ou progressista, é um grupo muito tímido, muito acanhado, e até entre eles há uma quantidade muito grande de divisão. De modo que eu boto cada dia muito mais fé na coesão dos desigrejados, porque pelo menos eles fazem uma convergência de aprendizado em lugares mais ou menos únicos. Eu sei que eu sou uma praça de convergência, portanto, uma praça de aprendizagem produtora de uma certa unanimidade de consciência do Evangelho. Eu tenho muito mais esperança nesse grupo em relação ao futuro do que nas estruturas institucionais evangélicas que vão continuar a inchar. Eu não creio realmente que em 2050 já se chega a esse número de mais da metade, porque a porta dos fundos é cada vez mais larga. Ou seja, enquanto a porta dos fundos é larga, mas é um pouco menos da largura da porta de entrada, há uma rodoviária e uma renovação. Isso vai crescendo por um inchaço gradativamente importante. Mas o problema é que eu vejo que a porta dos fundos está se alargando. E se a porta dos fundos fica mais larga do que a porta de entrada, então essa previsão do IBGE vai ter que ser refeita, recontada, recalculada algumas vezes até lá. Então, eu não apostaria as minhas fichas todas nesse tipo de previsibilidade. A crítica que o senhor faz é tanto às igrejas protestantes, chamadas históricas e tradicionais, quanto aos pentecostais, os pentecostais tradicionais também, como a Assembleia de Deus, a congregação, e as neopentecostais todas estão no mesmo rumo, na avaliação do senhor? Todo mundo exatamente sendo triturado na mesma bagaça. É um negócio horroroso, como eu introduzi dizendo, só na chamada Idade das Trevas e nos períodos mais dantescos da medievalidade é que a gente encontrou coisa parecida, mas a gente está conseguindo fazer coisas novas e pioradas todos os dias. Infelizmente, eu digo isso com tristeza, porque eu dei a minha vida inteira na esperança de que isso tivesse conversão, que isso tivesse chance de melhoria. Houve uma esperança nos anos 80 e até 1995, eu ainda tive alguma esperança de que a gente criasse um clima e um espírito e um cenário e uma essência de prevalência da bondade do Evangelho contra a miséria, a desgraça, a corrupção, a deformação, a deformidade, a anomalia daquilo que era a religião evangélica, que já não é de hoje que vem se deturpando, sobretudo por influências da igreja evangélica americana desde o final do século XIX nos Estados Unidos. E aí a igreja brasileira é um simulacro mais ignorante, mais torpe pela falta de educação do que há de pior na igreja evangélica americana.
que foi a igreja que elegeu Trump. É uma igreja que esqueceu as suas melhores origens completamente. Eu acho que a figura simbólica que representava o que de melhor houve no início do fim do século XIX e início do século XX, na igreja evangélica americana, foi um amigo meu que faleceu chamado Billy Graham, que usou todo o recurso que ele podia para tentar treinar pastores cristãos no mundo inteiro, para ver se essas pessoas ganhavam uma consciência mais ética, mais fundada no Evangelho. Quando ele parou de pregar e começaram os problemas cognitivos, com os quais ele faleceu já próximo aos 100 anos de idade, eu, para mim, entendi que aquele era o final de uma era e o que vinha depois daquilo já estava configurado como completamente anticristo, anti-evangelho, de modo que o que a gente chama de os evangélicos, na maior parte, quase absoluta das vezes, existem contra o evangelho de Jesus. Foi por isso que o Macedo uma vez me disse: aqui na minha igreja é proibido falar de Jesus do púlpito. Jesus só entra lá na placa. Jesus Cristo é o Senhor, mas aqui dentro ninguém prega Jesus, porque Jesus dá azar. Ele falou isso. Para mim, não falou só uma vez, não foi para ninguém não, foi para mim, eu e ele, vis-a-vis, face a face. Dá azar, porque quando o indivíduo... Quando isso, nos tempos da Associação Evangélica Brasileira? Isso, ele queria entrar e eu não deixei. Ele implorou, ele mandou Anos lá 90, o Didinho, o Rodrigues, o Renato Suete, todos aqueles, o Cabral, aquela moçada inteira, tentando ver se depois me persuadiam a permitir que ele e a Universal entrassem. Eu falei, não, nós só conseguimos criar a associação evangélica como antítese do que vocês são. Porque até mesmo sem essa antítese tão poderosa naquele tempo, que ainda era um elemento motivacional para criar aquela pseudonidade em torno da qual se fez aquele guarda-chuva com 70% de instituições chamadas evangélicas debaixo da umbrella, sem aquilo, nós não teríamos nem conseguido. Ele mais o grupo da Assembleia de Deus do Manuel Ferreira. Mas as demais vieram, a Convenção Geral das Assembleias de Deus estava lá, todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo, que é uma igreja boa até o dia de hoje, é uma das igrejas pentecostais saudáveis do país. Brasil para Cristo? Que foi criada iniciada pelo Manuel de Mello. Manuel de Mello. E eu tenho muitos amigos lá a vida inteira. Perfeição não encontro em nenhuma. E se algum dia você chegar numa igreja e achar uma igreja perfeita, não entre nela, que é para você não estragá-la. Então fique fora. Porque não tem. Mas tem um mínimo de razoabilidade e de tolerabilidade estabelecidos para que você seja uma comunidade. No mais, meu amigo, até as históricas se corromperam nessa última era bolsonárica, não sobrou ninguém. Até os batistas se corromperam por inteiro, os presbiterianos, quase todos os metodistas, os luteranos que eram abertos se tornaram subitamente ultraconservadores, os episcopais, muitos e a maioria deles, votaram no impensável, no indizível, no coiso e tudo mais. Conclusão, alguns se surpreenderam, eu não, porque eu sei que existe uma vocação para a submissão ditatorial e para o culto aos agentes messiânicos que se ofereçam como benfeitores da igreja, como nasceu o cristianismo. O cristianismo não tem nada a ver com Jesus. É no IV século, o imperador Constantino, cooptando os bispos, os líderes, os cristãos, oferecendo-lhes todas as benesses de um império romano esfacelado para eles ajudarem a manter a capilaridade de um império único, que foi o que aconteceu até o dia de hoje. A gente ainda tem essa representação instituída na Terra. Do contrário, já não havia mais nem raiz nem ramo do Império Romano, a não ser nos livros de história.
O senhor tem tido um embate, né, de uma certa forma, com essas as chamadas, ou vários dos principais líderes evangélicos hoje aí no Brasil, né, chamados de líderes, né? Edir Macedo, Silas Malafaia. O Edir Como é que, nem como é que tanto. tem... O Edir nunca, de fato, partiu para nenhuma confrontação comigo. Nunca. Isso aí, mas Malafaia, sim, que eu conheço desde que ele tinha 18 anos de idade, ele não é nenhuma novidade para mim. Eu vi o Malafaia ficar com bigode. Eu conheci o Malafaia sem bigode tocando bateria lá na Associação Brasileira de Imprensa. Vocês chegaram a ser próximos até, e depois que seguiram caminhos diferentes, é isso? Ele me convidou algumas vezes para ir pregar na igreja do sogro dele, na Assembleia de Deus da Penha, No Rio, 80, 81. Eu fui algumas vezes. E depois, logo depois, não muito tempo depois, eu comecei a ver que o então garoto, o então rapazinho Malafaia, já tinha uma tendência estranha, pervertida e uma ganância de poder, e que ele era um molusco, um ser invertebrado. Ele era capaz de abençoar o que quer que oferecesse poder a ele, como ele é até hoje, como ele tem sido no curso da sua vida, coerentemente molusco e invertebrado, gritalhão. Você vê. Nunca encontrei uma pessoa, nesses 51 anos que eu conheço o Bolsonaro, o Malafaia, que tenha me dito: sabe, reverendo Caio, eu me converti com o pastor Silas Malafaia pregando. Eu nunca encontrei um. Eu só vejo o cara gritando sobre política, povo mais abençoado do Brasil, aquela coisa assim, ranheta horrorosa, que angustia a alma. É só poder político, em quem que você deve votar, quem que você deve odiar, o que você deve seguir, para finalidades de poder que interessa a ele e aqueles que são da mesma corja, da mesma laia, do mesmo covil de assaltantes e de manipuladores. E qual seria essa finalidade aí de poder? Há um Macedo, por exemplo, escreveu um livro lá chamado, né, Nada a Perder. Não, o primeiro livro lá que ele fala de um plano de poder. Há um plano de poder, claro do Macedo, do Malafaia. E o Macedo é quem tem um dos planos de poder mais elaborados. E o Malafaia vai assim, batendo no peito e chutando na direção que seja a mais favorável, para o melhor ângulo, que o favoreça, onde ele acha que emplaque alguma coisa. Agora, há um plano de poder, e o plano de poder é horroroso. Você sabe qual é o plano de poder? É criar a República Evangélica do Brasil, uma teocracia, onde Macedo, Malafaia, essas figuras sejam ayatolás, reinando sobre algum Bolsonaro, sobre alguma figura que dependa fundamentalmente deles para continuar. Então, quem quer que não dependa fundamentalmente deles para continuar é o inimigo, é o diabo, é satanizado no dia seguinte, é comunista, mesmo que seja capitalista. Eu não posso pregar o evangelho que eu prego há 51 anos, porque eu sou taxado de comunista. Por quê? Eu nunca estive vinculado a nenhuma ideologia, de nenhum lado, nunca levantei nenhuma bandeira, nem levantarei. Mas se você fala em amor, você é comunista. Em compaixão, em solidariedade, em misericórdia, em bondade, em inclusividade, em acolhimento, em todas essas pautas de Jesus. São as pautas de Jesus, não são de Karl Marx. Essas pautas são do Evangelho. E antes de que se manifestassem no Evangelho pela boca e pela encarnação de Jesus há 2000 anos atrás, são as pautas do profeta Isaías, as pautas do profeta Jeremias, Amós, Obadias, do melhor do Velho Testamento judaico. São essas pautas de misericórdia, bondade. Foi lá que Deus começou a dizer: eu não quero holocaustos. Quem me dera houvesse alguém que fechasse a porta desse templo. Parem de matar esses bichinhos e derramar sangue. Eu quero é compaixão, misericórdia, solidariedade. Eu quero é ver bondade em ação. Isso
Não foi nem João Batista nem Jesus que começaram a dizer. Foram os profetas Jeremias, Isaías, Amós, Obadias, Oséias, e todos eles foram mortos pela religião de Israel, que não suportava lidar com isso, porque Israel sempre foi um povo de dura cerviz, duro de coração, inquebrantável, invergável. Eles tentavam ficar melhorzinhos quando eram levados para cativeiro e apanhavam, eram expulsos, exilados, destituídos, sofriam lá os holocaustos e variados que sofreram. Aí eles tinham aqueles arrependimentos que o próprio profeta diz: o vosso arrependimento é como sereno, não aguenta nem o primeiro raiar do sol, já secou tudo, já mudou tudo, vocês não têm continuidade. É só olhar agora, eles estão vindo do trauma do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, e agora estão praticando holocaustos horrorosos. Já vem gradativamente humilhando, dominando, pisoteando, controlando, desumanizando os palestinos há muito tempo. Todos os acordos acertados foram descumpridos. Netanyahu só está no poder porque se associou completamente ao lado mais horroroso dos colonos e dominadores sionistas, que declaram explícita e verbalmente que eles querem matar, extinguir, destruir, afastar, eliminar todos os palestinos. Que eles não vão nunca dividir terra com palestino nenhum, não tem ONU, nem no céu, nem na terra que os faça fazer isso, porque eles vão se regrar por aquilo que Moisés disse que eram os antigos termos de Israel há 1.750 anos atrás. Eles ficaram a maior parte do tempo fora da terra. Por direito capião, aquilo ali já era dos semitas árabes, dos semitas palestinos, porque semita não é só judeu, são os descendentes de Sem, que são filhos de Abraão. Abraão gerou filhos que são judeus, que são os árabes, palestinos, beduínos do Oriente Médio. O que você está assistindo em Gaza é uma guerra fratricida. O que você está assistindo agora no Líbano é ataque fratricida. Toda guerra entre judeus e árabes foi conflito fratricida. Mas os crentes resolveram cultuar Israel, porque Israel foi transformada desde 1948 no principal sinal escatológico definidor da volta do Messias. Então, tanto faz o que Israel faça, ele pode virar um diabo coletivo, com governantes que sejam piores do que o pior rei de Israel, que é o rei Manassés do passado, um demônio na realeza. Para eles, tanto faz. Israel tem permissão para matar, roubar e destruir à vontade. Aí eu digo um negócio desse, tudo que é crente que não entende nada, nem leu a Bíblia do Antigo Testamento, muito menos Jesus e o Novo Testamento, muito menos o ensino dos apóstolos, muito menos a história da igreja, ele se levanta: olha o herege, isso e aquilo. Agora eu tenho minha consciência totalmente acalmada e pacificada diante de Deus, de que eu estou dizendo as coisas que os profetas, o melhor dos profetas de Israel, todos eles disseram, e o que Jesus disse, fez, ensinou e encarnou, e o que os apóstolos mandaram que fosse praticado. Eu não tenho a menor dúvida, nem eles. Os pastores sabem, o povo é que na ignorância ouve os pastores dizerem: não ouçam o Caio porque ele é um herege. Mas eles nunca nem checaram, eles só seguem a manada. Eu queria perguntar ao senhor sobre essa questão da teocracia. O senhor acha que estamos chegando nisso, realmente? Estamos se aproximando dessa? E são poucos os pastores que seguem numa outra linha, como o senhor, e que estão se opondo a isso? São poucos. É minoria. É minoria. É o senhor, o Ed René Kivitz, que o é meu Ariovaldo filho, de certa Ramos. forma, na consciência. O Ariovaldo Ramos trabalhou quase 10 anos comigo. Então, os poucos que estão dizendo alguma coisa, estão dizendo o que eu estou te dizendo aqui. Então, o que eu já venho dizendo há anos e anos e anos, não é de 20 anos para cá, nem de 30 anos para cá. Eu já nasci dizendo isso. Isso não é nada novo, para quem me conhece a vida inteira. Agora, pouca gente tem a capilarização que Deus me deu de falar para dentro e de falar para fora, para milhões de pessoas.
Então, eu fico insistindo com todos eles para saírem do gueto. Porque não adianta ter a consciência que eu tenho e que alguns deles têm para ficar fechados naquele gueto ali de maneira paroquial, cada vez mais paroquial, porque essa paroquialidade não vai defender a democracia. E não adianta ter consciência se você não tem bagos, se você não tem guts, se você não tem paixão, se você não tem cara para botar para fora e apanhar. Tem que ter coragem de apanhar, tem que ter coragem de perder, tem que ter coragem de enfrentar. E a maioria começa, mas quando o bicho pega, muita gente se encolhe. Como tartaruga da minha terra, bota a cabeça para dentro do casco e só enfia para fora depois que o perigo passou. Então, isso não ajuda em nada. Tem que ser gente que parta para a luta, meu amigo, para o combate, para o vamos ver. E que não tenha medo de ser minoria. Saiba que se nós estamos com a verdade, ninguém pode ir contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, eu também tenho muito pouca esperança nos chamados progressistas evangélicos, que são meninos bons, legais, acadêmicos, aculturados, porque falta esse guts, falta essa paixão de botar a cara para fora e ir para a rua. É tudo para dentro, nós, entre nós, aqueles círculos de reflexão, aí sai dali depois de falarem mal de tudo que existe no mundo com aquela sensação de natureza catártica de que fizeram alguma coisa, mas não mudou nada na esquina, não mudou nada em lugar nenhum. Tem que ter coragem para botar a face para o lado de fora e apanhar, como o profeta Ezequiel, a quem Deus disse: eu estou te enviando para tu confrontares essa casa rebelde, que é o povo de Israel, e eu vou te dar uma cara de diamante, para que tu sejas uma broca penetrando nessa pederneira. Se você não se oferecer para ter essa coragem, você fica apenas sempre como bom menino, boa menina, bom moço, boa moça, grupos elegantes, gentis, generosos, educados, mas a demanda é infinitamente maior do que isso. Do contrário, não faz nenhuma diferença, porque os malafaias e semelhantes são seres sem nenhum pudor para toda e qualquer loucura que eles queiram proclamar, como os marçais, do nível absolutamente mais insuportável. Agora, essa moçada chamada progressista é muito tímida, é muito enrustida, fala para dentro, não tem coragem de botar a cara para fora, ficam com medo de haters, e disso e daquilo, e aí, conclusão, o que vai nos salvando não são os cristãos mais lúcidos, nem progressistas. É a porta larga atrás, na saída. Porque a maldade que as pessoas vão encontrando na prática de dentro do movimento evangélico é tão crescente e assustadora que isso vai dilatando a porta dos fundos. É por isso, e é só isso, que pode nos salvar de termos uma teocracia evangélica no Brasil, ou no mínimo de postergarmos isso o máximo possível. Do contrário, você já imaginou um Irã evangélico? Só não será islâmico, mas será evangélico, com tudo de feio. O Pablo Marçal aí agora há pouco, e parece que ele procurou o senhor, né, nesses últimos dias aí. Foi, eu fiz um post. Eu queria que o senhor contasse um pouco disso, e ele é um líder também desse pensamento aí. Ele é um menino de 37 anos. Ele não se coloca como evangélico também, não, né? Como ele cristão, se coloca né? como evangélico. Ele foi criado lá em Goiânia, na igreja evangélica. Qual igreja? Ele está lá, acho que não me lembro qual foi a igreja, ele já rodou em várias, mas se não me engano, não quero fazer asseverações levianas, se não me engano, ele andou pela videira lá isso mesmo, verdade. Goiânia. Verdade. Agora, ele é um cara incontrolável, inadministrável. De fato, e por que ele procurou o senhor? Eu fiz ele já tinha feito uma live comigo no primeiro mês da pandemia, onde ele me pediu conselhos. E eu dei conselhos dizendo, olha, o pior inimigo que você tem é você.
por causa da sua arrogância, sua soberba, um monte de coisas. Então, se você não vigiar, você pode se tornar um ser absolutamente intragável e incontrolável. Obviamente, eu disse isso em 45 minutos, 1 hora de conversa, com muitas diluições, mas sem nenhuma parte estrondoso dele a respeito do que eu estava dizendo. Ao contrário, ele estava dizendo amém para tudo. Deus me ajude, eu queria ser assim, como o Senhor. Aí ele virou essa coisa amorfa, horrorosa, indescritível, que é uma anomalia total em qualquer que seja a perspectiva. Eu não estou nem falando do ponto de vista do Evangelho, é uma anomalia total. Aí eu fiz um post citando a frase de Jesus para os apóstolos, dizendo: um de vós é diabo, para os apóstolos. Não era para qualquer um, no mundo inteiro, não era para aquele grupo de 12. Um de vós é diabo. E aí eu descrevi o que era um diabo egresso do meio cristão, como é que ele se manifestava. E como nessas eleições em São Paulo a gente estava vendo esses diabos humanos, esse diabo humano presente. Aí veio a cadeirada, eu escrevi isso depois da cadeirada, gravei um vídeo e fiz um texto. Aí quando deu umas 4 da tarde, meu telefone tocou e eu olhei, era o Marçal. Aí ele tinha o meu número, eu o dele, aí eu atendi e falei todas as coisas que eu achei que ele precisava ouvir, que ninguém diz a ele. Ninguém jamais diz a ele. E eu disse sem pudor. Eu não sou um ente despudorado e sem classe relacional, educação, bom senso, com toda a realidade que me caracteriza e a bênção do vernáculo e da semântica de comunicação que Deus me deu. Eu disse tudo o que ninguém teria coragem de dizer. E qual foi a reação? Ele teve 2 tentativas de tentar me contestar, ou pelo menos se explicar para mim. Eu falei: para com isso. Eu estou há 51 anos pregando o Evangelho com começo, meio e fim, com toda a seriedade, com raiz e com espigão no coração das coisas mais profundas do Evangelho. Para com isso, não abre a boca, que você sabe que nesse sentido eu te atropelo, meu caterpillar passa por cima de você. Então, por favor, ouça. E ele ouviu até o final. Quando eu disse tudo que tinha que dizer, eu não tinha nenhuma esperança que ele fosse mudar. Mas eu tinha a obrigação de dizer o que ninguém diria. E eu disse, terminei e falei: agora tudo que eu precisava dizer está dito e tchau. E desliguei. O resto, ele está demonstrando que entra por aqui e sai por ali, o coração está completamente endurecido, como de resto da maioria. Pastor, infelizmente, né, o nosso tempo está quase se encerrando. Eu ainda quero fazer uma última pergunta. Tá. Só pedir ao senhor que tentasse ser um pouco breve. É uma pena, porque temos dezenas de outras perguntas aqui, mas que espero que fique para uma próxima vez, uma próxima oportunidade. Mas eu queria que o senhor tentasse só falar rapidamente se o fiel evangélico realmente é de fato conservador, ou se é um discurso que foi trazido aí. E o peso, né, do voto evangélico tem sido fundamental nas últimas eleições, está sendo nessas eleições municipais, foi fundamental nas 2 últimas eleições a presidente da República, né? O Lula, por exemplo, venceu a eleição, mas a votação entre os evangélicos do Bolsonaro foi maior do que em 2018. Mas, por exemplo, alguns isso pagaram continua, isso alto. Vai continuar, isso muda, não muda, a tendência é se ampliar. Alguns pagaram um preço alto, inclusive eu perdi milhares e milhares e milhares de seguidores, mas consegui, segundo as estatísticas... O senhor tem ainda milhares, né? Milhões de seguidores toda nas hora, redes sociais. No mínimo, né? 10 milhões de pessoas o tempo todo. Então, mas conseguimos tirar, não somente eu, mas alguns amigos também, que tiveram a cara de botar, tiveram o rosto para o lado de fora, para o embate. Eu perdi milhares. A Xuxa perdeu quase 1 milhão. Eu perdi 300 e tantos mil. Mas vamos lá.
Depois, a avaliação deles é de que aquela ação que a gente fez foi o que fez aquele pendor diferencial para a vitória do Lula, regimentando alguns evangélicos, quase 1 milhão de evangélicos a mais para votarem nele, porque a diferença foi muito pequena. Mas, te respondendo, evangélico e conservador são praticamente sinônimos da mesma coisa. Os poucos que não são conservadores podem se arrogar o que quiserem, mas eles não são nem 1%. São incapazes de fazer uma diferença num pleito de grande significado. O conservadorismo evangélico, às vezes a mídia fica querendo botar panos mornos. Eu vejo alguns amigos meus aí na mídia televisiva dizendo: a gente não pode generalizar. Infelizmente, pode generalizar, porque a grande maioria é assim. Então, no mínimo, se disser não podemos generalizar, mas tem que dizer a maioria esmagadora, quase absoluta, é assim. Conservador e com uma vocação, e tem um DNA de aplauso à ditadura, porque os evangélicos ficaram praticamente todos do lado da ditadura de 64. Gostaram. Quando começou a haver a abertura da redemocratização, e eu já era uma figura pública iminente no meio evangélico, eu ouvia no Brasil inteiro o pessoal dizendo: esse negócio de democracia não está me cheirando bem. Eu preferi os generais e a ditadura. Você veja como é que as coisas são. Então, suportaram a democracia, mas não tem nenhum problema com nenhuma ditadura que chegue semelhantemente ao imperador Constantino, fortalecendo, dizendo: tudo que vocês quiserem eu darei, tudo eu vos darei se prostrado me aderires, como foi o que Satanás propôs a Jesus na terceira tentação, de acordo com o Evangelho de Mateus. E os caras caem com todo prazer e com toda alegria e sem nenhuma hesitação a respeito. Pastor, eu queria agradecer muito, então, a presença do senhor, a oportunidade de ter esse excelente bate-papo, e espero que possamos continuar num outro momento, porque teríamos muito... Já é meu amigo de 30 anos atrás, desde da Isto É, do nosso amigo Domingos Alzugaray, que já não está entre nós. Foi naquele tempo lá, do Revista Vinde, Jorge Antônio Barros, quando eu ia de vez em quando à redação que a gente se encontrava. Certo. De modo que eu estou muito feliz que a gente tenha voltado a se encontrar em outras circunstâncias, nesse novo tempo. É um prazer sempre, Gilberto. Tantas vezes quantas vocês me convidem, eu estaria aqui, em casa. Tá bom. Eu estou do lado da minha casa. Muito obrigado. E o Platô BR e o podcast Fé e Poder estará aberto sempre aqui para receber o senhor aqui também. Muito obrigado, meu amigo querido. E muito obrigado a todos, então, que estão nos acompanhando. Em breve voltaremos com mais um episódio do podcast Fé e Poder. Muito obrigado, um abraço a todos. Amém.